Vamos assistir aí Dona Rita Von Ranti falando sobre coach e aceleração da vida, conceitos elementares do materialismo histórico número 3. Ela postou esse vídeo faz 3 meses, né? Faz um tempo. E aí tava passando pelo meu feed da Interwebs e resolvi aqui assistir a este vídeo da Dona Rita, né? Tema que me interessa muito. Essa questão dos coaches, aceleração da vida, ideologia e tudo aquilo ali, né? Vamos ver. Oizinho! Aqui no Tempero, a gente acredita que é importante começar as coisas pelo começo. Por isso a gente está oferecendo mais essa série, o Conceitos Elementais do Materialismo Histórico. Se você ainda não assistiu, esse é o vídeo 3 da nossa série. Ela está numa playlist salva de mesmo título, Conceitos Elementais do Materialismo Histórico. E a gente já fez outra série de conceitos introdutórios do pensamento de esquerda no mundo, o ABC do socialismo. Você pode ir lá ver também. Essa série é fruto de um livro organizado por uma psicóloga social e cientista política da América Latina chamada Martha Harnecker. Ela foi um nome fundamental em formar gerações de ativistas, militantes, intelectuais, pessoas que queriam transformar a realidade do mundo. Essa nossa série é uma espécie de tributo e homenagem a Martha e ao seu legado. Então bora lá, taca-lhe pau Rochelle. Vamos começar, moçada. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma espécie de aprofundamento do que a gente trabalhou no vídeo anterior. Então vamos recapitular desde o 1, que eu gosto de recapitulações. No vídeo 1, a gente fala sobre produção. Como compreender uma sociedade, compreender um tempo histórico, compreender o progresso de uma civilização é compreender como ela produz, distribui e reproduz seu meio de vida, seu meio social, sua forma de organização. Por exemplo, não dá para pensar o tempo presente sem pensar em indústria 4.0, uberização dos postos de trabalho, um novo tipo de sujeito humano que aparece, que é o empreendedor de si mesmo. O fato de que a gente começa a usar termos como recursos humanos, capital humano, Gary e a gente Becker. está cada vez mais se desumanizando e se tornando uma outra coisa. Essas reflexões mais contemporâneas, né, sobre outras coisas, eu faço em outra frente do canal, que são os vídeos longos. Aqui, voltando para a série. Esse nosso vídeo 1, a gente pensa sobre produção, como compreender uma sociedade. No nosso vídeo 2, a gente aprofunda na produção para falar sobre as relações de produção. Nenhum ser humano produz no vácuo. Nós produzimos em relação com outros seres humanos, mas acima de tudo, em relação com os instrumentos de trabalho, a tecnologia de trabalho, os meios de produção e um momento da história da humanidade. Feudal, socialista, capitalista, mercantilista, etc. Nesse vídeo também a gente falou um pouco sobre o conceito de posse, sobre propriedade, enfim, vai lá ver. E aí agora, no terceiro, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que seria o seguinte: se a gente falou sobre as relações técnicas de produção, a divisão técnica de produção e a divisão social de produção, hoje a gente vai falar um pouco sobre a divisão do trabalho na manufatura, na grande indústria, sobre a reprodução dessas relações. Se elas se mantêm em curso é porque elas não acabaram. Se elas não acabaram é porque elas foram reproduzidas. E por fim, tocar num ponto que é, na teoria marxista, quando a gente diz das relações sociais, a gente não está falando exatamente de relações humanas. Que? Como assim? Social não é humano? E a gente vai dizer em partes, porque o humano é produzido por um momento histórico. O humano é reflexo das condições possíveis de produção da humanidade. O homem, a mulher, o ser humano, ele não é um ser apartado dos demais e da sua sociedade. Como somos seres sociais, pensar a humanidade não é pensar uma natureza, não é pensar uma ontologia, algo do campo da criação, quando Deus te desenhou, tem nada disso. Pensar seres sociais é pensar as sociedades que esses seres organizam. É aquela velha máxima do Barba, né? É a velha máxima do Marx. É a história que a humanidade conheceu até agora é a história da luta de classes, né? Eu acho que é interessante porque essa colocação
ela mostra pra gente que os sujeitos dentro da realidade, eles não vão se constituindo em relações sociais ao bel prazer, né? A Deus dará. Mas é produto de como essas relações estão organizadas, especialmente pela forma de como esses sujeitos estão inseridos dentro das relações de produção, né? E o que são essas relações de produção? As relações de produção é a maneira de como esse corpo social está organizado para gerar os recursos necessários e aí, enfim, né, através do trabalho, através dessa relação com os meios de produção, a vida de uma maneira geral. Então é importante porque a gente percebe que o sujeito social, aquilo que é entendido como humano dentro do capitalismo, por exemplo, ele é distinto em relação à forma de como o sujeito vai ser entendido dentro da sociedade socialista. Então, por isso que você parte, inclusive, de locais que são diferentes para a formação desses sujeitos, né? Porque muita gente vai falar, no socialismo é impossível porque o ser humano é corrupto por natureza, porque ele é mau por natureza. Percebe que esse discurso de naturalização, de natureza, de essência, ele retira o sujeito, ele retira você, que está me escutando, do seu lugar de posição na história. Então, você não vai entender, por exemplo, que a corrupção ela só existe porque há a necessidade de um beneficiamento privado que é colocado como algo a ser perseguido por toda a humanidade, né? Como que você acaba com a corrupção? Acabando com a propriedade privada. Não é? O político, a pessoa, o funcionário de Estado, tal, ou o empresário que vai adquirir ações da Petrobras para poder acelerar a sua destruição. Por que ele faz isso? Para poder realizar um beneficiamento da sua própria propriedade privada. E aí, propriedade privada, que a gente está falando, não é de carro, lugar na fila da lotérica, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Se vier com esse papo de que o Brasil, a corrupção está incrustada porque a dona Neide furou a fila para pagar o boleto dela do time mania da Loteria Caixa, tá de brincadeira, né? Tá de sacanagem, né? Comparar isso é a semente da corrupção, tal qual um maluco que vai adquirir a porra da Petrobras. Não é, né? Não é, vamos combinar. Não é. Mas a gente percebe que esse germen dessa corrupção geral, que, por exemplo, né, destrói a vida das pessoas por essa precarização da vida, etc, etc, ela é um produto de como a propriedade privada está existindo nesse contexto. Né? Porque, afinal de contas, a pergunta permanece, né? Quem corrompe o corrupto? Quem corrompe o corrupto? Né? Enfim. Então, agora que eu dei o contorno do que vamos fazer, a gente vai se mover para o primeiro ponto, que é falar o seguinte: a divisão do trabalho em a manufatura e a grande indústria. Historicamente, a gente está pensando uma linha de progressão. Ai, menina, é que é uma série de introdução, mas eu queria tacar-lhe o pau, descer-lhe o cacete, contar do que... Porque, por exemplo, isso aqui é um parênteses, tá? O seu Carlinho, o seu Carli Markson, muito meu amigo, temos umas histórias que não é bem de amizade, mas, enfim, o horário não permite. O seu Carlinho é um dos primeiros intelectuais do mundo a dizer que essa ideia linear de tempo é uma construção social, que pensar Europa, América, Ásia, África, era pensar várias linearidades temporais de desenvolvimento de vários tipos de civilização. Mas voltando. Tem muita gente que diz, comentário rápido, que o marxismo ele é economicista, né? Ou ele pensa nessa ideia do desenvolvimento humano por uma via de progresso ininterrupto. E isso é uma vulgarização, né? Porque quando você pega para ler as obras do Marx, ele está justamente falando sobre a localização histórica de cada tempo, né? De cada realidade, de como ela está organizada. Não somente de uma visão de que, conforme o tempo passa, as coisas melhoram, né?
Não é isso. Esse é o debate que os reformistas fazem, especialmente a partir da Segunda Internacional, na polêmica entre Lenin e Rosa Luxemburgo juntos, contra Bernstein e Kautsky, tá? Porque essa era essa ideia. A gente pode fazer reformas pelo capitalismo, progresso, blá, 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 blá. E aí você percebe que aquilo que essas pessoas estão chamando de progresso, né? O maior momento de progresso da humanidade, supostamente, ali Belle Époque, virada do 19 para o 20, as exposições universais, aquele momento em que a ciência, assim, caralho, muito foda, desemboca na Primeira Guerra Mundial. Né? A experiência que os soldados voltam silenciados, né? Porque não tem o que contar, estão traumatizados, né? Essa brisa, a tecnologia a serviço de uma matança generalizada, de uma forma que é inédita na história da humanidade. Ocidente, quando a gente está pensando as potências que vão colonizar e destruir o resto do planeta, existe uma trajetória histórica que vai levar as suas forças de trabalho de um lugar que era a manufatura, ou seja, a gente não está mais falando de artesanatos, a gente não tem mais artesãos, a gente tem proletários, falamos disso no vídeo passado, e daqui a gente pula para grandes indústrias, que seria algo muito próximo do que temos hoje. Em termos, assim, mais acadêmicos, né, mais próprios, a gente está falando sobre Taylorismo e Fordismo, como a gente passou por momentos históricos da produção. Indústria 4.0 seria um outro momento dessa evolução da nossa divisão técnica do trabalho. Histórica e socialmente, tem alguma coisa que precisa acontecer para que a manufatura seja possível. Um parênteses rápido aí para poder ajudar na contextualização da galera que está assistindo. O Fordismo vai ser esse modelo de produção muito comum aí nesse momento da segunda Revolução Industrial, principalmente, né, em que a gente está falando sobre uma grande produção em massa, uma divisão técnica do trabalho que é marcada pela especialização de um proletário, de um operário, né, de alguém ali em uma função determinada, né? Então repetitivamente participando do processo produtivo de maneira frequente. E o Taylorismo, ele é uma outra, não é bem uma outra vertente, mas ele também é uma outra forma de organização que está relacionada com esse modelo de disciplina do ritmo e da jornada de trabalho, né? Basicamente, assim, resumo, é isso. No caso, na nossa história ocidental, ou nós que fomos ocidentalizados por um processo de violência, a gente vai pensar que esse evento que aconteceu foi o fato de que alguém teve a possibilidade de controlar um meio de produção, uma vasta quantidade de terra, um rio, um lugar de onde vêm matérias brutas e matérias-primas. Alguém tinha a possibilidade de ter a posse deste lugar. Falamos disso no vídeo passado, sobre os conceitos de posses feudais, modernos, etc. Para além disso, você tem uma outra novidade que é, pela primeira vez na história, você tem uma classe de pessoas, você tem seres humanos que não tem onde caírem mortos literalmente. Estamos falando dessa coisa desde o vídeo 1. A política de cercamento de terras na Inglaterra. Então você tem que pensar o seguinte: o campesinato, ele está vindo de séculos, de milênios, de construir sua casa. A gente morava em algum lugar. De produzir sua alimentação, né? A gente não começou a comer depois da política de cercamento. Então, esses seres, eles tinham uma espécie de laço de elo com a terra. Vale dizer que eram laços e elos comunais com a terra. Quando você estuda a história da Europa, quase todos os territórios tinham terras comunais, que eram de todos, que eram de usufruto da comunidade. A identidade da comunidade estava dada, inclusive, pela terra. É uma mudança de paradigma com relação à propriedade. Principalmente isso. Essas terras comunais geralmente estavam inseridas dentro de propriedades feudais maiores, né? E aí, o acordo que existe, né, o elo que é produzido entre o servo e o senhor feudal é um elo que conecta o servo à terra. Então, o servo ele pode utilizar aquela terra, ele arrenda aquela terra
para aquele camponês, ele vai vivendo ali. O que acontece com a política de cercamento é que você tem um processo de privatização do controle dessa terra. Então essa terra agora vai ser voltada para a grande produção, né? Vai ser voltada para, no caso, a criação das ovelhas, que vão ser a matéria-prima principal para a lã da indústria têxtil da primeira revolução industrial. Mas esse é um processo que começa no século XV. E você já tem leis no século XIV. Já tem lei dos pobres, lei de cercamentos. Você tem uma série de mecanismos jurídicos que vão criando essa cama para o poder político que seria exercido pela burguesia. Então isso é muito interessante, né? Porque a gente vê também que, diferentemente do que muitos liberais falam e tal, não existe um marco fundacional do capitalismo, né? Ele é parte de um processo de acumulação que é feito a partir do quê? Do roubo da terra. É isso, né? Do roubo da terra. Do roubo que é realizado mediante um papel, né? Que no caso é o direito da burguesia. Mas enfim, volta. E aí tem essa grande novidade que é, de repente, a partir de um processo de longa duração, você tem uma classe de pessoas que não tem mais nada. Então a terra não é delas, os instrumentos de trabalho não são delas, as possibilidades de pegar madeira, de usar água, de transitar, de acessar não estão mais dadas. E aí você tem uma massa de pessoas que está descolada da sua realidade material, via processos de sangue e violência. O que vai acontecer a partir daí? Você tem a possibilidade da manufatura. Um sujeito controla fluxos de trabalhadores, números imensos de trabalhadores e meios de produção locais de produção de matéria bruta e matéria-prima. O seu Carlinho diz exatamente isso que eu estou dizendo. A possibilidade, a emergência da manufatura vem de dois fatores, né? Primeiro, uma fase de acumulação primitiva do capital, é o colonialismo, que está acontecendo de forma mais ou menos concomitante com o cercamento de terras comunais. E grandes massas de trabalhadores livres, valia que a gente debatesse isso, né? Isso que o capitalismo chama de liberdade. Você não está mais preso à terra. Você não é mais um colono, você não é mais um servo. Agora você é livre. Obrigada pelo toque, Lucinda. Livre para vender sua mão de obra, livre para correr atrás de aonde vai estar o emprego, livre para se sacrificar para ter o que comer. E antes não existia isso. Então, e interessante porque essa ideia vem exatamente dessa troca, dessa forma de propriedade, né? Agora, o antigo camponês, que vai ser o início da formação do proletário, ele tem só uma propriedade privada. Ele só tem uma propriedade privada, que é a sua própria força de trabalho. Ele só é detentor disso. Ele não tem mais nada. Ele é um completo despossuído. E aí ele é obrigado a vender sua força de trabalho. Ele é obrigado a se vender para poder ter o que comer, né? Então, a propriedade privada, a grande questão, que eu acho que é a questão central assim, do marxismo e tal, é com relação à propriedade privada dos meios de produção. Acho que esse é o ponto, assim, nevrálgico, sabe? Acho que esse é o ponto, assim, que mais faz sentido bater. Essas hordas de trabalhadores livres e despossuídos. É por isso que a gente diz desde sempre, eu sempre cito a Angela Davis, porque a frase dela é a mais óbvia, que não existe liberdade quando há necessidade. Se você é livre e despossuído é porque você não é livre, caralho. Mas não precisa ficar na Angela Davis, né? Não precisa ficar no século XX. Se você quiser, volta pro Spinoza. Ai, como ela tá chique hoje, né? O Spinoza, filósofo do 17, do 1600, conceito de liberdade para o Spinoza é a possibilidade de executar suas vontades. É aquilo que parte de você, que vem de você e que pode ser externalizado, concretizado, realizado. Tá me entendendo? Para o Spinoza, não há liberdade se há necessidade. Se você está desgraçado, oprimido, destruído e você é livre, isso não existe, né? A liberdade não habita o mesmo reino da necessidade. Se você está passando fome e frio e não tem teto, você não é livre. Veja se você está me entendendo. O que eu estou tentando traçar aqui com vocês é que o
capitalismo. Ele é um modelo social, um modo de vida, um modo de produção, um modo de laço social que não caiu do céu, que foi historicamente gestado. E você depende de a possibilidade formal, material, violência, ideológica, de que um sujeito, uma família, um estamento seja dono dos meios de produção, e você precisa de massas de trabalhadores livres, ir e vir, você desloca eles para onde a indústria vai estar, onde a manufatura vai estar, e despossuídos. Vale contar para vocês, por exemplo, como começa o capitalismo brasileiro. Ó, aqui falaram, a gata discursa muito bem, impressionante, realmente. A Rita Von Hunt só precisava aprender a jogar Pokémon, pra poder ganhar de mim. Mas ela discursa muito bem mesmo, é impressionante. Então, pensa o seguinte, é possível imaginar Brincadeira, hein? Mais ou menos. capitalismo enquanto a gente tem a força de trabalho escravizada? A resposta é não. Enquanto você tem regimes de servidão coletiva, você não está falando de capitalismo na Europa. Pode falar de proto-capitalismo, de alguma coisa que está se organizando, né? Mas é muito difícil falar de capitalismo na Rússia, quando a Rússia era um país feudal, semi-feudal. Então volta. Aqui no Brasil, você... Acho que depende do contexto. Acho que depende um pouco do contexto, né? Porque essa própria forma de como as relações de produção vão se desenvolver, por exemplo, na Rússia, que vão acabar levando à eclosão da Revolução Soviética, acho que colocam a Rússia dentro de um lugar em que, tudo bem, você tem a predominância das relações de trabalho de servidão presentes até 1863. Até 1800 e tralalá, né? Então, muito atrasado em relação aos demais países do entorno. Assim como é o atraso do Brasil em relação à abolição da escravatura, por exemplo, né? O que eu não acho, necessariamente, que signifique que a Rússia, por exemplo, por ter essas relações feudais ou semifeudais naquele período, não estivesse inserida dentro de um contexto de capitalismo mundializado, mas como um país de capitalismo periférico. Eu acho que a Rússia ocupava uma posição muito similar ao Brasil nessa época, que é a posição de um país que se encontra na periferia dos grandes centros das relações capitalistas, com um adendo importante. A Rússia não passou por um processo de colonização e ocupação estrangeira como o Brasil passou. E aí eu acho que isso aplica, né, outras mudanças fundamentais que serão mais impactantes aqui, como é o caso da escravidão, por exemplo, né? Como é o caso de como vai se constituir a base da sociedade racista que a gente vive. Mas enfim, só um adendo. Já tinha uma fase de acumulação primitiva. Então você já tinha uma classe de pessoas com capitanias hereditárias, você já tinha uma classe de possuidores, mas eles não tinham trabalhadores livres, eles tinham trabalhadores escravizados. O grosso da força produtiva brasileira estava escravizada. E aí o que acontece? E é aquela coisa, né? Entender que a escravização, ela vem também da lógica de você ter a produção que vai lhe render o máximo de trabalho gerado possível, pelo menor investimento possível, e no caso brasileiro, na consolidação dessa sociedade que é profundamente desigual no que diz respeito à posse da propriedade privada. Né? Você tem o senhor de engenho, os capitães donatários, você tem toda essa galera e uma massa gigantesca de pessoas escravizadas, que nem a sua propriedade privada da força de trabalho tem. Né? Não são nem possuidoras da sua própria vida. Brilhante ideia surge na Inglaterra. Então vamos em termos mais prosaicos. Pé no chão, pedestre. A escravidão no Brasil impossibilita o capitalismo brasileiro de começar, impossibilita o Brasil de entrar no funcionamento capitalista. Se você não tem assalariado, quem vai comprar as mercadorias? O Adam Smith
Eu não concordo muito com essa visão, não. Eu acho que o fato de existir uma mão de obra escravizada no Brasil não é que impede que o Brasil entre no circuito capitalista mundial. Né? Você só está, na verdade, restringindo o acesso das mercadorias a uma determinada fração social. E aí, é claro, né, com um processo de, principalmente de aprofundamento dessas relações capitalistas a partir ali, enfim, dos anos 30, 40, né, que você tem essa virada aí para uma forma de gestão capitalista da burguesia de uma outra maneira, aí você vai ter uma inserção, né, com o processo de proletarização, com a formação da indústria, né, com a formação dos trabalhadores, tal. Tudo isso vai ser gerado. Mas eu acho que essa forma de organização social, né, esse regime que se constituiu no século XIX, que vai dar prosseguimento no século XX, ele tem uma camada de pessoas que consomem. Ele tem. São os membros da burguesia. São os membros que fazem parte ali de um extrato do que a gente hoje poderia chamar de classe média alta. É uma coisa que o Rui Mauro Marini coloca nos livros dele. E aí, enfim, né, acho que a gente pode até pensar essa questão com relação à época e tal, mas que é essa ideia de como os países da América Latina e da formação do capitalismo dependente estão historicamente conectados com um modo de consumo de mercadorias suntuosas e luxuosas. Então você tem uma camada de pessoas que consomem. Que consomem o quê? Que consomem bens de luxo. Ou de acesso ao luxo. Que são essas camadas médias. Que tem um pouquinho, enquanto há uma massa de despossuídos que não possui quase nada. Que é uma caracterização particular, né, de como, por exemplo, a América Latina está constituída, enfim. E aí você percebe que, por exemplo, a força contra-revolucionária da pequena burguesia brasileira nos anos 60 era com relação a uma suposta ameaça ao modo de vida de consumo que elas tinham. Né? Mas enfim. Que é um economista clássico, Adam Smith e o David Ricardo precedem o Marx, né? O que o Marx faz é a crítica da economia clássica, ao perceber que toda economia é política. O Adam Smith, em Acho que eles já fizeram isso antes. Como chama em português? A origem Riqueza da das riqueza das Nações. nações. Então, quando o Adam Smith escreve essa bosta desse lixo desse livro, ele tem lá a ideia brilhante de que deveríamos encerrar os regimes de escravidão, porque eles são nojentos. Rochelle, me põe no jogo do milhão, que eu adoro essa montagem que você faz. Obrigado. Por que eles são nojentos? Porque eles são escrotos? Porque eles são os piores regimes já inventados? Porque eles são antiéticos? Não. Porque, e aí nas palavras do Adam Smith, olha aqui dentro do meu olho, nas palavras do Adam Smith, porque o custo de comprar e manter um escravizado excede o custo de pagar o mínimo para que um trabalhador sobreviva. Tá bom para você? Então, a partir daí, a Inglaterra, que está liderando a transição de um modo de vida lá social, que está começando o capitalismo ao redor do mundo, o exporta via violência. E a Inglaterra vai impor uma proibição para que haja o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil, por exemplo. A Inglaterra faz uma pressão para que o trabalho se torne livre no Brasil, porque aí você vai ter uma classe assalariada que vai poder se transformar posteriormente num mercado consumidor. A origem da riqueza das nações é 1776. A independência dos Estados Unidos é 1775. Você tem que ter esse mapa mental do que está acontecendo, dessa transição que o mundo está passando, que é uma transição de um mundo pré-capitalista para um mundo capitalista, que depende de uma fase de acumulação primitiva e massas de trabalhadores despossuídos e livres. Essa fase da manufatura capitalista, ela se parece muito com a guilda de artesãos, com a oficina de trabalhadores livres, em que todos eles se juntavam em torno de uma função e havia um líder, um mestre, Só que agora tem uma mudança de natureza. E mesmo para fazer um contexto, nessas corporações de ofício, né, nas guildas, você tinha a posição do mestre artesão, que detém a técnica. Você tem o aprendiz,
que era o cara que seria o detentor futuramente da técnica, e você tem os trabalhadores jornaleiros, que são aqueles que trabalham por jornada, né? Que é quem faz a parte mais bruta ali do trabalho, né? É uma relação de assalariamento que já existia de alguma maneira, ainda que de uma forma muito preliminar. São esses muitos que se juntam, mas não ficam com o que produz, não são responsáveis pelo que produzem, no sentido, né, de ter a posse disso, e são liderados não por um professor, um mestre, alguém que sabe a técnica, mas por um dono, por um gerente que os controla. O Marx chega a dizer que o que distingue a guilda, a oficina de trabalhadores da manufatura capitalista é a quantidade. Então, se você tem 10 rendeiras fazendo um vestido, guilda. Se você tem 120 mulheres empobrecidas, sem nada para viver, costurando roupa, você tem uma manufatura capitalista. As fases iniciais do capitalismo, elas apresentam um grande cenário de competição e concorrência, diferente da agora, né? Capitalismo tardio, em que a gente vive uma fase de oligopólio monopolista. Então, eu te convido a concorrer com a Meta. Abre aí sua rede social, boba. É só empreender. Já parou pra pensar por que você não prospera? Com certeza é porque você não sai da sua zona de conforto. Eu te desafio a concorrer com uma empresa de energia elétrica. Abre aí tua hidrelétrica, boba. Só concorrer. Então, a gente vive uma fase oligárquica e monopolista do capital. Mas ali naquele início, havia a possibilidade da competição desses pequenos produtores. Ainda que uma competição muito mediada pela participação do Estado e no beneficiamento de determinados agentes políticos e econômicos, né? Tipo, não é uma livre concorrência. O que o Marx percebe desde o início é que esse sistema tende ao monopólio, que não era possível que os pequenos concorressem com os grandes. É que o que rola nesse processo de tendência ao monopólio é que o capitalismo tem uma queda tendencial da taxa de lucro, né? Então, conforme esses competidores de mercado vão se colocando nessas relações, existe uma tendência da taxa de lucro cair, porque esses caras estão disputando cada vez mais o mercado, por exemplo, né? E aí, o que você tem? Você tem, por exemplo, um capitalista que bota o preço de um negócio que ele produz lá em cima. E aí ele se torna o único vendedor daquilo e vai ganhando dinheiro. Só que aí, um outro capitalista, ou alguém próximo, ou qualquer coisa assim, encontra outros meios, desenvolve outras coisas para conseguir produzir aquele produto e jogar o preço mais para baixo. E aí ele vai concorrer sempre nessa, e vai ter sempre essa concorrência nessa toada, né? Pelo menor preço oferecido, para poder garantir o controle e o monopólio do mercado. Mas quanto mais agentes participam desse processo, quanto mais isso vai sendo quantificado em grande volume, a tendência é essa queda da taxa de lucro, do percentual de quanto essa empresa capitalista vai ter de lucro, é cair. E aí, com essa queda tendencial da taxa de lucro, o que acontece? Vai acontecendo um processo de crise. Porque aí, o capitalista, ele vai precisar fazer o quê? Né? Como que ele pode aumentar a taxa de lucro? Aumentando o capital constante dele? Bom, ele pode gastar dinheiro comprando máquina, comprando equipamento, comprando tudo isso. Mas o retorno econômico do capitalista não está na compra de mais capital constante. Porque os outros capitalistas também podem fazer isso. Mas o retorno principal dele está no quanto ele pode pagar para o seu capital variável. Quem que é o capital variável? O trabalhador. É o proletário. É o assalariado. Porque aí ele vai explorar mais essa força de trabalho e com esse trabalho que está sendo gerado. Porque é isso, a máquina não produz nada sozinha. Ela não produz nada sozinha. Mesmo hoje, com inteligência artificial, você tem uma automatização ainda que depende do trabalho humano, em um certo grau, né? Então a máquina não produz nada sozinha. Então esse trabalhador vai precisar se submeter a esse regime. E aí é onde o capitalista vai tirar os recursos dele, né? É na sobreprodução do trabalhador. E aí o que acontece?
queda tendencial da taxa de lucro, quebradeira geral, né? Porque muitos desses capitalistas não têm como concorrer com outras empresas que conseguem subsídio, conseguem desconto, conseguem mecanismos de garantir a sua hegemonia, e aí são absorvidos. A tendência ao monopólio. Os pequenos acabariam sendo engolfados e engolidos pelos grandes. No entanto, aqui existe uma contradição que a gente vai explorar no próximo Será que eu dei vídeo. spoiler? As formas de cooperação dos trabalhadores, o que eles fazem, como eles se dividem, pelo que cada um deles está designado, vai ficando cada vez mais complexo e especializado nessas manufaturas. Se você voltar lá na Origem da Riqueza das Nações, do Adam Smith, ele dá um exemplo de trabalhadores de uma pequena indústria de produção de alfinetes. Aí ele vai te dando os números, um alfinete de fralda, pensa. Quanto tempo leva um trabalhador fazendo do início ao fim e quanto tempo levam 11 trabalhadores organizados de modo que cada um se responsabiliza por uma pequena parte. E aí você pensa, bom, Se em 1 hora um trabalhador produz 11 trabalhadores produzirão 11. e não é, menina, é tipo 11 mil. Então, a divisão técnica do trabalho, ela tem um aumento de produtividade que é vertiginoso. E isso é uma das novidades desse novo modo de produção. No entanto, o trabalho vai ficando cada vez mais parcial e alienado. No sentido de que eu faço alfinetes. Então vai lá, trouxa, faz um aí do zero para eu ver. E você não faz. E isso também cria uma dependência dos trabalhadores com os seus senhores, os seus patrões, os seus donos, né, os donos dos meios de produção. Quando você está em estágios artesanais, você lembra, eu já falei isso aqui nos outros vídeos, você vai lá e assiste, caralho, porque também tô com pouca paciência. Quando você está em estágios iniciais e você é responsável por pegar a argila e transformar no vaso e aquecer e vender, se você está descontente com o seu patrão, você pode dar-lhe uma bela de uma machada, quer dizer, uma banana, e ir fazer tua argila em casa e ir trabalhar por conta. Agora, quando a manufatura começa a se transformar em indústria, Geralmente esses mestres detinham algumas ferramentas e itens que eram essenciais para essa produção, né? Não era tão independente assim, não. entra maquinário, você não tem mais o que fazer. Você não está contente? Tem um exército de reserva para te substituir. Não está feliz com a escala 6x1? Pede as contas. Eu mesma faço uma escala de 385 dias. Tem 385 dias do ano. Eu faço uma escala de 385 por 0. Percebe? Estou falando, claro, né, de outro período. Percebe, mas tô é te muito mostrando bom. historicamente como aquilo deu nisso. Isso é importante também para voltar num ponto que eu abordei no vídeo passado, mais próximo do fim, que é como existe uma determinação dupla, técnica e social, e a social sempre se sobrepõe à técnica. No vídeo anterior eu falei sobre classes e estamentos. Quem vigia, quem supervisiona, o que muda quando você trabalha sendo de uma certa classe ou sendo de outra, etc. Aqui eu quero tirar do caráter individual, sujeito, humano, ser, e passar para o caráter social, que você perceba como a divisão técnica do trabalho, ela está sobredeterminada por um momento social. Então veja se eu falei uma frase, aí eu gostaria que você quebrasse a frase e vesse se você entendeu o que eu falei em miúdos. Uma divisão técnica do trabalho está sobredeterminada por uma divisão social do trabalho. O que eu estou te dizendo? Que só há capitalismo numa sociedade que produziu as necessidades para a aparição deste sistema. Entende? O social, o momento, o laço, a forma, a organização, a sobredeterminação no que acredita, o que pensa, como é a propriedade, como é o poder repressivo, a quem pertence, tudo isso sobredetermina a técnica de trabalho. A necessidade de produzir cada vez mais e conseguir otimizar o número de horas trabalhadas, de fazer com que num determinado tempo de trabalho um trabalhador produza um número que muito
supera o que ele é pago, vai fazer com que as tecnologias gradativamente avancem. Vamos lá, mais uma vez. A perspectiva histórico-materialista, ela não vai te dizer, as tecnologias melhoram porque as universidades estão pensando em... Tem carta do Engels para outros intelectuais europeus, a Martha Heincker faz a questão de colocá-las lá no livro, a gente deixa o PDF para você ler, link, dizendo 10 universidades empenhadas em alguma coisa têm menos força do que a necessidade de um povo de lidar com algo. É a partir de uma necessidade material, histórica, que um povo se engaja em como produzir uma técnica, uma tecnologia para resolver aquilo. Então, eu preciso desviar esse rio. É a partir de uma necessidade de um povo. O proto-estágio do capitalismo, né? Tem uma coisa interessante aí que acho que também diz respeito ao próprio conceito de trabalho que o Marx vai elaborar, que é entender que esse trabalho que está condicionado na humanidade, né? Esse trabalho, o trabalho humano, ele tem essa caracterização diferenciada porque ele é a possibilidade que só a espécie humana tem de imaginar alguma coisa, de ter essa ideia sobre o que ela quer produzir com aquele trabalho de maneira antecipada. Então, tipo, o trabalho de uma aranha, ou de uma abelha, ou de um cupim, ou de algum tipo de espécie que você tenha essa integração social, ela tem um tipo de esforço, né, de trabalho e tal, que é diferente do nosso. Porque ele é instintivo. Ele é automático. A gente não. E acho que isso é interessante, né? Porque a gente percebe que são as condições objetivas e concretas da história, portanto, de como esses sujeitos estão se relacionando historicamente, né? No tempo, no presente, e, portanto, também no passado e, posteriormente, no futuro, que determina como essas relações e como esses trabalhos vão ser construídos e constituídos, né? Então vai depender muito de cada contexto, de cada história, etc, 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 mas que a gente detém essa capacidade, a capacidade de imaginar, né? De antever o resultado do trabalho, de ter uma ideia inicial daquilo. Isso é muito bonito. Os estágios iniciais do capitalismo, a sua manufatura, vão produzir uma série de necessidades. E essas necessidades farão com que haja uma otimização das técnicas, ou seja, que a gente possa produzir cada vez mais em menos tempo necessário. Parênteses. E isso diminuiu a nossa jornada de trabalho? E a resposta para você, não. Porque, vamos junta, enquanto o seu Carlinho tá vivo, se você for ler... Porque é isso, né? O que determina a lucratividade de um empreendimento capitalista não é a sua produtividade descolada das relações de trabalho, né? Como se fosse só uma questão de produzir mais. Mas é você conseguir criar mecanismos para que o trabalhador trabalhe mais. Porque é a partir desse excedente de trabalho que o capitalista vai conseguir extrair a mais-valia, né? Extrair o valor que foi produzido e que não foi repassado ao trabalhador. Para que ele possa, com esse valor, acumular mais capital, investir o seu capital adiantado na compra de mais força de trabalho, principalmente, e aí, dessa forma, o ciclo continuar ininterruptamente. O livro 1 do Capital, que é o meio do 1800, 1860, 1870, o seu Carlinho, ele faz parte de socialistas engajados numa luta por jornadas de trabalho comunistas, de 10 horas. Porque a jornada de trabalho na época era de 12, de 14. Primeiro tema central da organização da Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, que tem vídeo aula aqui no canal sobre esse processo histórico, é a luta pela redução da jornada de trabalho. Ela mesma. 16. A Revolução Francesa luta por 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de indivíduo, de liberdade. Ele vai poder estudar, ele vai poder se aprimorar, ele vai poder ter lazer, ele vai poder aquilo usufruir pelo que da o seu vida. Carlinho estava lutando, e os industriais da época falando, A economia vai quebrar. sempre assim, né? Tá vendo qualquer semelhança com o fim da escala 6x1, mera coincidência, que nada mudou. Mas volta. Lá,
o que está acontecendo é, existe uma tecnologia que faz com que seres humanos sejam capazes de produzir um número X em horas Y. A tecnologia vai avançar vertiginosamente, por exemplo, com a Revolução Industrial, e o número de horas não vai se reduzir. Vamos tentar de outra forma. Aqui, no tempo presente, essa coisinha que a gente tem na mão condensa espaços. A gente tem uma atopia. Não existem mais topos. Imagina que nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, você estava trabalhando e você precisava ir ao banco. Tem um intervalo do seu dia que agora você vai ao banco aqui. O banco está feito. Eu precisava falar e aí eu me retirava, eu ia a um telefone, eu buscava um orelhão. Não, tá aqui. Cada vez mais a gente usa menos tempo para fazer as coisas. As coisas são feitas cada vez mais rápido. A gente produz vertiginosamente mais. E a gente não trabalha menos, não se aposenta mais cedo e não tem salários suntuosamente maiores do que naquela época. O que acontece? Aumenta a concentração. Tá vendo? Uma lasquinha de unha, de por que o seu Carlinho já tá vendo que o sistema tende ao monopólio? Por quê? Se aumenta a produtividade, a gente tá cada vez produzindo mais em menos tempo, mas não diminui o tempo que a gente dedica para o trabalho, a única coisa que está acontecendo é alguém está acumulando cada vez mais. Sobre isso, tem uma passagem no livro da Marta que a gente vai ler juntas. A máquina-ferramenta permite, assim, saltar a barreira orgânica que se levantava entre o trabalhador e o meio do trabalho na manufatura e aumentar com isso consideravelmente a produção. Ou seja, você tem um sujeito com um martelo 8 horas. Não há o que você possa fazer. Agora, você tem uma máquina funcionando e um sujeito só colocando coisa lá, só supervisionando, só apertando, só colocando. Isso faz com que a barreira que era fisiológica, esse corpo não é capaz de produzir mais, produza mais. Porque agora você tem uma máquina desempenhando aquela função. Nós, socialistas, comunistas, a gente luta para quê? Agora que você tem tecnologia capaz de emancipar as forças produtivas, as forças de trabalho têm que ter acesso a mais lazer, caralho. Não temos uma escassez de produção. Não tá, olha em volta de você. Vai num supermercado, não é que tá faltando comida. E que justifica o número de horas, né? E o número de dias que a gente dedica a trabalhar numa merda, a sede e a sanha de acumulação da classe que nos governa e nos domina. Porque é isso, né? O ganho dos caras está exatamente nessa super colocação, nesse processo de acumulação dessas horas de trabalho. Vou tentar em outros termos. Você é uma coitada fudida costurando brusinha pra Zara. Tô usando a Zara de exemplo desde o dia 1. Falta brusinha? Ou os dados que a gente tem é que hoje no planeta existe roupa para as próximas 6 gerações de pessoas nunca mais precisarem comprar roupa? O que está acontecendo com os oceanos na África? Vou colocar na descrição do vídeo, a Rochelle vai pôr aqui, as imagens das praias em Gana, que não tem mais areia, é só roupa. Então, de novo, olha aqui, cara, que loucura, né, para você entender que se você é capitalista, minha filha, tem alguma coisa de errada com você está comendo merda. Não temos um problema de escassez. O nosso problema neste horário do sistema é o excesso. Produzimos vertiginosamente, mas aí a gente vai precisar dominar as consciências para que esse excesso não seja percebido como excesso. Jesus Cristo, por que eu tô trabalhando tanto? Uai, porque seu patrão quer usar hidratante de $10.000. Galera, mimimei. Você entendeu o que eu te falei? $10.000, um hidratante, é o que a burguesia usa. Tem nada faltando. É que a gente vai criando tipos e modos de vida que são incompreensíveis de forma racional. Só são possíveis de compreender de forma fetichista. Você não pode usar um hidratante normal. Você tem que usar um hidratante de 10 mil. Vamos lá. Você não pode usar uma calça de pedreiro. Você tem que usar a calça de pedreiro da Balenciaga. Por que tanto tempo da minha vida é investido nessa lógica de trabalho absurdo? Porque a gente descolou
a vida social da vida material. A especulação possibilita isso. Que a gente crie valores que não têm nada a ver com os valores em si. Eu acho que vai depender, especialmente quando a gente trata de mercado de luxo, né? Porque acho que o grande centro da valorização, por exemplo, de roupas da Balenciaga, ou de bolsas da Birkin, ou sapatos de Michu, né, desse mercado, é porque existe mais tempo de trabalho acumulado nesses objetos. Existe, né? Eles não passam pelo mesmo processo de produção de grandes marcas. É diferente. Tem uma venda, um volume de vendas muito menor. Tanto que você pega para analisar as taxas de lucro dessas grandes empresas de luxo, né? E você percebe que a taxa de lucro dela, não o preço do objeto, né? Mas a taxa de lucro delas, ela é similar a empresas têxteis comuns no Brasil, por exemplo. De Minas Gerais, São Paulo. Porque o lance dela não está no valor supostamente fetichista, né, da mercadoria, né? Porque essa ideia do fetichismo pro Marx é a ideia de que as relações sociais e mercadológicas parecem se mover sozinhas, como um feitiço, né? E não tanto nessa ideia de que é uma mercadoria que não vale o que vale, né? Não é bem essa ideia que está inscrita nesse conceito de fetichismo, no caso. Cadeira. Não, mas tem um design sofisticado, um material, tem a exclusividade, tem o luxo. E aí a cadeira passa a custar 40 mil reais, uma poltrona. Então, Mas é isso, né? O que faz do juízo desse valor da mercadoria não é a utilidade dele, né? Não é a moralidade da sua utilidade, mas é da forma de como ele é produzido. E o mercado de luxo tem essa diferença mesmo. Ainda que, né, a gente sabe que imediatamente, né, tipo, não vai produzir uma diferença bizarra tal, mas algumas coisas tem. Né? Consumir coisas de qualidade é diferente de consumir coisas fubangas. Né? E quem consome sabe que é diferente, você está entendendo que é um modo social, modo de vida social, que vai fazer com que as técnicas de trabalho caminhem num sentido. Por que estamos produzindo tanto? Porque tem um modo social que dita a necessidade dessa quantidade de produção. Pelas próximas gerações, ninguém mais precisa usar roupa no planeta. Mas e a moda? Porque agora é gola V. Essa gola aí já tem que jogar tudo fora. Porque agora é um tecido de outra cor. Esse tecido aí tá... Bom, concluímos a primeira parte. Menina, olha, Deus sabe o esforço didático que é. Sorte que eu tenho talento. Você vai me dizer aqui nos comentários se você está compreendendo. Até aqui o que eu tentei te explicar a duras penas foi como é sempre uma necessidade material que faz progredir um modo de produção. Só Não sei se uma necessidade, acho que uma necessidade material baseada em como essa necessidade está posicionada na luta política. que esse modo de produção progride por causa de determinações sociais. O que eu estou te dizendo é a forma com a qual organizamos sociedades é material. Elas estão intimamente ligadas, elas se retroalimentam. Como toda forma de divisão social do trabalho sobredetermina as formas de divisão técnica do trabalho. Espero que você tenha entendido. Agora a gente vai para o finalzinho do vídeo que eu vou te ensinar mais duas coisinhas rapidinho, a gente encerra e você vai para as questões, vai ler e vai responder, tá boa? Então vamos lá. Esse nosso segundo ponto é a reprodução das relações de produção. Em outros termos, esse modo de vida não morre. O que acontece? Ele se perpetua, em especial, por causa da superestrutura. Lembra que eu conto para vocês, que eu falo com vocês a partir da crítica cultural, que essa é a minha área de formação, essa é a minha área de atuação. Eu trabalho como crítica cultural. A gente fica olhando para a superestrutura, que são as crenças, as ideias, as leis, a fé, a repressão, e percebendo como elas são fruto da infraestrutura. Esse é o viés marxista para os estudos culturais. A gente não acredita que a cultura vem de... A cultura é produzida, a cultura é comum, ela é o que fazemos, todo dia, o dia todo sem parar. Como que esse modelo de vida
esse modo, essas relações Não me se deu oi, canalha. perpetuam através da superestrutura. Então você tem as leis que possibilitam que ela se perpetue. A escala de trabalho é regida por lei. De novo, eu tô te perguntando, você tá entendendo o que eu tô te falando, sua sua otária? Você tá entendendo por que tanto tempo da sua vida é consumido se escangalhando de trabalhar? Porque o capital assim determina. Porque sua superestrutura, o sistema de leis fala: Vai trabalhar 6 por 1, sua otária. você é peão. Você nasce, cresce, se forma, trabalhar e morre. Você não vai se divertir. Você vai se fuder trabalhar. É isso que o sistema tem para você. Então, os nossos modos de produção, eles se perpetuam, eles se reproduzem através de uma pressão superestrutural, nossas leis. Através de uma pressão superestrutural, a fé. Deus gosta de pobre. O que é a revolução protestante no mundo? Deus gosta de quem trabalha. Deus ajuda quem cedo madruga. A ideologia do coach. Superestrutura. É um modo de fazer com que você ache normal trabalhar enquanto eles dormem. É só assim que esse modo de vida vai se perpetuar, através de um domínio superestrutural. Exército, repressão, vagabundo tem que apanhar, tem que sofrer. Vagabundo que toa? Então, em que momento a gente transforma o tempo de lazer, o ócio, o tempo de vida, a qualidade, em coisas deletérias, negativas? É só assim que esse modo de vida poderá se perpetuar. Eu tô tentando te dizer uma coisa que o Gramsci passou a vida toda dele dizendo, que o seu Raymond Williams passou a vida... Bom, enfim, vou ficar falando nome de crítico cultural até acabar. Essa merda desse sistema, ele depende de uma dominação infraestrutural, e todo mundo consegue ver isso, falar, beleza. Só que quem domina a infraestrutura produz a superestrutura. O que Marx fala na ideologia alemã? Ideologia as ideias de um dominantes tempo. são as ideias da classe dominante de um tempo. Então, por que no século XXI nós temos coach? Porque a gente acelerou de forma tamanha nossa velocidade de vida. Eu vou ao banco aqui, eu falo com a minha família aqui, não preciso mais de dizer. Então eu tenho muito tempo. Com esse tempo, eu vou curtir, eu vou aproveitar. Não, você vai trabalhar. A gente está trabalhando 2, 3 vezes mais do que as gerações prévias. Mas para que eu estou trabalhando se ninguém está usando esses recursos? Não, alguém tá usando. Em São Paulo tem 500 mil imóveis vazios e 80 mil pessoas em situação de rua. Então, onde que não encontra? O coach é a cristalização no campo discursivo, no campo da cultura, de uma justificativa para a aceleração infinita da vida. E aí teria um ponto 3 também para trabalhar ideal nesse de vídeo produtividade, com vocês, que né? é as relações sociais não querem dizer relações humanas. Eu acho que eu já expliquei isso ao longo do vídeo de outra forma. Se eu for explicar isso nesse vídeo também, o vídeo nunca mais vai acabar. Então, eu acho que eu expliquei, você vai ver nas questões, se você entendeu, você vai ver lendo, se você entendeu, mas o fim do vídeo seria é que eu ia arrumar briga com os meus amigos marxistas, porque eu ia explicar através do Foucault, que eu sou assim. Então, eu ia explicar como relações sociais não são relações humanas. Aquilo que a gente faz entre a gente não é um fazer humano, está socialmente determinado. Sim. Como que eu ia explicar através do Foucault? Quando Foucault diz que o dispositivo de aliança precede o dispositivo da sexualidade. Que era para explicar isso. O que é sexo? Cada povo vai definir em cada tempo o que eles entendem como relação sexual. Só que tem algo que pré-determina o que é possível definir como relação sexual, que é o dispositivo de alianças. Como esse povo faz aliança? Através de casamento? Através de passar sobrenome? Através de filho? Então, sexo... No final é a manutenção da propriedade privada, né? Sexo vai ser pinto na... Qualquer outra coisa vai ser safadeza. Porque a ideia da família tradicional está inserida dentro desse contexto de possibilidade de transferência do título de propriedade. E aí eu ia explicar dessa forma. Como as relações sociais, e aí não precisa nem ser as de produção, ou as de produção de famílias, de produção de sobrenomes, de produção de hereditariedade, elas estão pré-determinadas e elas não são humanas, elas são sociais. Bom, você vai me dizer se você entendeu ou não nos comentários, eu te juro, eu me escangalhei para fazer esse vídeo. Você assista, sua fudida. Prestando atenção. Eu assisto você fazendo as coisas da casa. Não é. O canal não é pra isso, seu lixo. Eu tô dando aula de graça pra você fazer a merda da Revolução Brasileira. Se você ficar me assistindo como lazer, pra eu descobrir onde você mora e quebrar uma barra de ferro na tua nuca, é 1, 2. Isso aqui é um curso de formação pra você pôr fogo.
Ou não, nunca se sabe, né? Porque eu sou drag e fica tudo muito subentendido. É isso, a gente se vê no próximo. Um beijinho, tchau. Muito bom. Excelente. Todo mundo aí assistindo fazendo alguma coisa, né? Será que ele vai quebrar uma barra de ferro na minha nuca? Será que isso aqui é considerado assistir fazendo alguma coisa? Acho que é, né? Acho que é. Poucas ideias. Tem que ganhar no Pokémon. Tem que ganhar no Pokémon em primeiro lugar. Depois o resto a gente conversa.